Boa noite, Guarulhos! Está iniciando mais uma edição do Debate Guarulhos, aqui na tela da TV Guarulhos e nas redes sociais do Guarulhos em Destaque, sempre de segunda a sexta, pontualmente às 20 horas e 30 minutos. Perdeu a entrevista? Está disponível, como sempre, lá no nosso canal no YouTube, Geraldo JR da TV. Com meu amigo Lucas Braga, boa noite, Lucas. Vamos ao portal de notícia guarulhosendestaque.com.br, trazendo a coluna do especialista em negócios internacional. Vamos falar no dia de hoje, o José Vitorelli, o período pós-Covid-19, lições para todos. Sua coluna já está disponível no portal guarulhosendestaque.com.br. Olha só, ainda a respeito do nosso portal, trazendo informações do nosso dia a dia. O Procon de Guarulhos alerta sobre o perigo na aquisição de produtos falsificados. Cuidado, hein? Esse negócio é comprar na 25 de março, dá isso aí, viu, Lucas? Cuidado. Bolsa Família em Guarulhos atinge o melhor resultado em 11 anos. E por último, e essa notícia eu gostei, viu, Lucas? GCM acaba com pancadão para 500 pessoas na estrada do Tanque Grande. Essa aqui, parabéns à Guarda Municipal, né? Porque, como sempre, fazendo a segurança. Mas é brincadeira. A palavra... Eu não consigo entender, senhores, como é que alguém, em sã consciência, vai para uma festa dessa. E olha, eu vi as imagens. Ô Lucas, põe na tela aí, tá na matéria principal da GCM acaba com pancadão. Olha a quantidade de carro, tinha até patrocinador, Lucas. Minhas amigas, meus amigos de casa, patrocínio para festa de pancadão. Como é que o empresário se dá o luxo de patrocinar uma festa dessa? Pelo amor de Deus. Aí não, né? Aí vai reclamar para quem? Esta jovem ou este jovem adquire a doença lá, nessa festa, muito bem, e leva para casa, podendo matar pai, mãe, irmão, primo. É assim que acontece. Você se torna o condutor, seu cara de pau, da doença. Ah, Geraldo, tem que curtir. Curtir? Existem outras fórmulas de você curtir a vida, não sendo relapso. Pelo amor de Deus. Estou recebendo aqui a visita do meu colega José Vitorelli, especialista em negócios internacionais. Boa noite, Zé. Antes da gente falar da sua coluna, como é que alguém vai para uma festa de pancadão? Boa noite a todos. É um prazer estar aqui, né, no Guarulhos em Destaque, a todo o nosso povo de Guarulhos. Eu tenho a certeza que nós estamos ainda passando por um período bastante confuso e, infelizmente, a falta de consciência de alguns tem causado o agravamento desta pandemia. Eu creio que talvez passe aí um pouco por conscientização, se essa é a palavra mais correta que poderíamos utilizar, Geraldo, nesse momento. Porque a conscientização faria com que você se preocupasse com aqueles que ama e que te amam também, faria com que você se cuidasse, porque nós estamos debaixo de regras e leis estabelecidas aí pelo governo estadual, mas que claramente já mostram que quanto mais você estiver em aglomeração, em contato, sem os devidos cuidados, os riscos aumentam, né, a possibilidade de contaminação. Então eu creio que é um momento de conscientizar-se e de pensar muito mais em todos aqueles que estão no nosso redor, Geraldo. Agora, na sua coluna, o título muito feliz, período pós-Covid-19 e lições para todos. Em um parágrafo da sua coluna, você fala: a população mundial é de 7 bilhões e até o momento vacinamos 100 milhões no mundo. É isso? Exatamente. Ou seja, é para ter mais cuidado. Não é para relaxar.
O artigo, para aqueles que tiverem oportunidade, ele mostra claramente que nós temos uma demanda. A demanda mundial é de que nós vacinemos por volta de 70% da população mundial. Veja, a população mundial é de mais de 7 bilhões e meio de habitantes, sendo que até o momento somente 100 milhões de vacinas foram aplicadas. Então nós estamos com 0,001% da população mundial. A estimativa de todos os especialistas, principalmente para o Brasil, que é o nosso caso, onde mais de 9 milhões e meio de pessoas foram afetadas, quase 10% da população mundial afetada. E nós tivemos aí por volta de 230 mil mortes. É um número bastante alto, não é mesmo? Sim. Então, considerando, nós entendemos que a expectativa é que se chegue a 70% até outubro desse ano. Mas vendo no universo em que estamos já em fevereiro, e considerando mais 9 meses neste processo, eu diria que não vai ser tão fácil. O desafio, além de ser dos lotes e das vacinas, é logístico, porque nós precisamos saber a vacina chegar aos vários cantos do nosso país. Então, isso tudo requer uma análise, um cuidado, né? Uma conduta de todos nós como cidadãos em prol de nos prevenirmos, Geraldo. Agora, também você fala como controlar esse vírus. Eu acho que nós estamos debatendo algo que não é novidade para ninguém. A mídia mundial está comentando os cuidados, mas a gente percebe, na sua coluna você demonstra uma preocupação muito grande. Você fala de dados, né? Que é para a gente ter, não para você ficar desesperado, mas ter cuidado. Sim. Aqui, deixa só a nossa internet abrir aqui um pouquinho, deixa eu ver se ela vai me ajudar aqui. No Brasil, assim como em outros países, no parágrafo do seu artigo, no Brasil, assim como em outros países de grandes índices populacionais, o vírus segue espalhando-se. Muitos especialistas indicam que provavelmente o Covid-19 só se tornará endêmico, o que indica que o vírus não será erradicado, no entanto, circulará, porém, de forma controlada. Sim, sim. Preocupante? Muito preocupante, né? Veja que nós temos aí já boas informações. Quer dizer, eu acho que, primeiro ponto, estamos num momento otimista. Porém, o momento requer que busquemos ser realistas em relação a esse tempo que nós comentamos para a vacinação de 70%. Haja vista que, conforme falei há pouco, países menores, aí veja o exemplo de Israel. Israel já está no nível de controle de vacinação e diminuição dos leitos em que os casos mais graves foram, digamos assim, sanados, né? O Brasil, ele está mais ou menos no mesmo estágio que grandes países como o próprio Estados Unidos, Alemanha, Reino Unido, países com uma população imensa. O Brasil, mais de 200 milhões de habitantes, Estados Unidos, 400, não é? Aí você vê que países com muita população, o controle sobre o vírus ainda é muito, não precário, porém de difícil controle. O Geraldo acabou de comentar sobre uma festa, um pancadão que está tendo na periferia da nossa cidade. Uhum. Isso mostra, foi impedido o pancadão, né? Isso mostra que, claro, nós temos algum controle, mas não totalmente controle sobre isso. Isso, infelizmente, nós também sofremos em outros países. Os jovens, eles ainda não passaram por uma total consciência. Mas isso é preocupante? Sim, é. No entanto, estamos em vias desse processo. Porém, países com uma população como é a situação do Brasil, requer-se que as regras sejam ainda pouco flexibilizadas. Nós temos momentos de controle, de lockdown, temos momentos de fechamento para fase vermelha, onde certos estabelecimentos estão controlados, mas precisamos ao mesmo tempo
erradicar, vacinar, levar a consciência e, além de tudo, Geraldo, ter o controle pessoal, ou seja, eu tenho que me conscientizar que eu preciso da máscara onde quer que eu vá, que eu preciso seguir todos os protocolos, porque caso contrário, o risco de eu passar ou de eu receber, ser infectado, é ainda muito alto. Estou conversando com José Vitorelli, ele que é o especialista em negócios internacionais. Ainda no seu artigo, supõe que a partir de outubro de 2021, período que 75% da população brasileira estaria imunizada, segundo alguns especialistas. Você recebeu as 2 doses da vacina. Seus amigos também foram vacinados. Então você receberá para jantar em casa. Você recebeu aí uma visita, né, em outubro, segundo os dados, todo mundo vacinado. Você vai receber para alguém em casa? Você receberia, José Vitorelli? É interessante. Tá na sua coluna aqui. Verdade, olha, gente, esse artigo é bacana porque, na verdade, nós fazemos uma pequena projeção de meses à frente. Então, vamos supor que os especialistas dizem que até outubro, a partir de outubro, segundo os especialistas, nós teremos aproximadamente 70% da população. Você está nesse ambiente. Estamos em Guarulhos, eu e o Geraldo, fomos vacinados, recebemos as 2 doses da vacina, supostamente estamos protegidos, sim, não é mesmo? Só que aí o que acontece? Devido a esta situação, não se esqueçam, queridos, que 50% de eficácia das vacinas Sinovac e das vacinas acima de 50%, essa que vem, essa Oxford Zeneca. Né? Nós temos uma situação em que, ainda que 70% das pessoas sejam vacinadas, a efetividade é por volta de 50% ou 70%, o que não garante que seremos efetivamente 70%. Então, o que vai acontecer? 70% vacinado, o Geraldo provavelmente vai querer ir para o litoral norte, visitar parentes, e ele sabe que naquela região do litoral norte não chegou ainda a vacinação em massa. Ou seja, estaremos diante de um ambiente de pandemia, porém já controlada, né? Mas regiões, certas regiões mais remotas, por alguma razão ainda não chegaram a ser vacinadas. E o seu parente, Geraldo, te convida para o Natal, no final do ano. E você recebe a informação de que, ainda que você tenha tomado as 2 vacinas, o seu parente, que ainda não tomou, está passando por uma fase naquela região em que existe uma nova cepa desses vírus, o que pode dar como consequência a sua insegurança em relação a esta viagem. Então nós estaremos ainda, por pior que o cenário esteja, felizes de ser vacinados, mas ao mesmo tempo preocupados se vale a pena viajar, se eu vou estar seguro, eu e a minha família. Então o cenário, infelizmente, vai ser um cenário de incertezas. Haja vista que nós temos essas novas cepas que dizem que os imunizantes podem proteger de algumas, porém ela continua evoluindo. Então nós temos que tomar cuidados que provavelmente se perdurarão, talvez por alguns anos. Estou conversando com José Vitorelli, ele que é o especialista em negócios internacionais. Agora, esta doença, de alguma maneira, ela teve uma influência negativa no mercado mundial. As grandes economias, elas estão sobrevivendo, até porque, quando você fala das grandes economias, você fala de países do tamanho do estado de Sergipe, né? Você tem a Alemanha, a França, a Itália, a Espanha, são países que caberiam dentro do Brasil, né? E os nossos comentaristas do Brasil afora fazem sempre esse tipo de comparativo que, no meu entendimento, você em casa pode discordar, é um grande absurdo. Você não pode, José Vitorelli, comparar a economia do Brasil com Alemanha, França, Inglaterra, porque os caras estão com raiva do Bolsonaro,
Aí qualquer coisa, ó, lá em Portugal, que é o tamanho de uma vírgula, já... Meu Deus. Agora, o que se precisa enxergar, no meu entendimento, é que o mercado mundial estão se reinventando. Home office é uma realidade. Os grandes bancos ainda, muitos deles, continuam com a sua equipe, né, de engenharia trabalhando em casa. Você acha que esse é o futuro? Sim. Eu creio que o futuro, na verdade, é um pouco do que você acaba de comentar, Geraldo, que é uma mescla. Eu diria que o futuro, em termos pós-pandêmico, seria híbrido, o futuro do trabalho. Nós até comentamos em outras colunas sobre o que pode acontecer no mundo do trabalho, né? Ou seja, vai ser uma mescla de home work, home-based, com um trabalho presencial para aquelas áreas em que você precisa estar presente. Nós teremos ainda um alto nível de controle sobre viagens, então imagine, nós já falamos de vários impactos em grandes cadeias, a cadeia do turismo, a cadeia da aviação, a cadeia do entretenimento. Quantas cadeias foram afetadas por conta dessa pandemia e dificilmente voltarão ao seu ritmo normal pré-pandemia no universo de alguns anos. Então nós sabemos que teremos que conviver com isso, todo esse índice de desemprego, né, causado pela pandemia. Hoje vivemos formalmente com aproximadamente 14,5% da população economicamente ativa sem trabalho. Temos um problema que já está afetando diretamente aos cofres do governo, com a questão do auxílio emergencial. Mas a verdade, nós sabemos, que não é isso que resolve o problema da dignidade humana. Nós precisamos ter trabalho, nós precisamos ter acesso a empreender. Então, estamos vivendo num ambiente em que as pessoas, aquelas que conseguiram visualizar a inovação como uma ferramenta para sobreviver, um grande caminho. Então, muitos executivos hoje são empreendedores, não é? Muitos funcionários, colaboradores de empresa, hoje estão com seus pequenos negócios, né? Até de forma, eu diria, não regulamentada, outros já como mês, mas a verdade é uma só. O próprio mercado está se ajustando. Em nível mundial, temos um grande desafio. O nosso país, é um enorme fornecedor de matérias-primas e de commodities, é um grande celeiro para o mundo, então vocês percebem já o impacto nos preços dos produtos que nós compramos, por conta de sermos um fornecedor internacional, o preço está sendo impactado aqui na ponta, então estamos sofrendo com esse vínculo internacional, porém temos um grande caminho, é um país autossuficiente, é um país com mais de 200 milhões de pessoas talentosas, abençoadas, com o poder de mudar essa história. Precisamos mudar a nossa forma de pensar, acreditar no melhor, mas o mais importante é nos conscientizarmos, pensar no futuro, cuidarmos. Eu falo no meu artigo a importância do uso da máscara, de respeito aos protocolos. Chama a atenção das autoridades, porque precisamos ter uma atividade e processos mais constantes de monitoramento, de testagem, de vacinação, né? Juntar-se com a academia no sentido de fazer análise, né, das testagens, das informações, pensando no desenvolvimento de vacinas para as novas cepas. Então, o momento requer colaboração, inovação e unir forças. E nós vamos sobreviver a isso. Estou conversando com o senhor, aliás, senhor não, especialista em negócios internacionais. Lucas Braga, o corintiano. Vou fazer um break news, daqui a pouco a gente volta. Em Guarulhos, na Avenida Papa João Paulo 23, número 75, Meca Café. Sua melhor opção para o seu café da manhã. Almoço com pratos especiais, como filé de tilápia, com legumes salteados e purê de mandioquinha regado no azeite. Venha conferir. Meca Café. Estamos preparados para receber você.
Meca Café, sua melhor opção em coworking. Grupo Lumar, soluções integradas na prestação de serviços especializados. Tradição e tecnologia em segurança e terceirização. Portaria, controle de acesso, manutenção predial, limpeza e conservação, vigilância patrimonial, escolta armada, segurança pessoal, facilities e recepção. Qualidade, credibilidade e transparência a serviço de você e da sua empresa. Entre em contato e solicite uma cotação. Acesse grupolumar.com.br. De volta com o Debate Guarulhos. Muito obrigado você que está no Facebook do Guarulhos em Destaque, compartilhando a informação, porque aqui não fica inventando a história. Eu não invento se você é do partido A, B, C. Não. Aqui a notícia é clara e transparente. José Vitorelli, segundo a revista Veja, desta semana, a vacina do laboratório russo Gamaleya, que será fabricada no Brasil, atingiu eficácia de 91,6% na prevenção à Covid-19, segundo estudo publicado na prestigiada revista científica britânica Lancet. O que você acha? Que muitos até tiravam sarro, né? Da Rússia não presta. Até pelo envolvimento dos atletas russos, né? Então, nunca podia se imaginar que essa vacina também tivesse um aval de importante revista científica britânica. Sim, exatamente. Eu creio que nós estamos diante aí de uma informação muito interessante, porque veja o que você acabou de falar, quantos emojis nós víamos, né, sobre a questão dos russos oferecerem. Vejam que os russos estavam entre os primeiros a vir ao Brasil oferecer as vacinas, e foram, eu diria até estigmatizados, sim, né? Por questão de oferecerem as suas vacinas. Eu presenciei, testemunhei aqui em Guarulhos a vinda dos laboratórios. Pessoalmente me reuni com o chefe do escritório comercial da República Russa, que buscava parceiros aqui em Guarulhos, né, em prol de fazer a produção das vacinas, e com exceção de um único laboratório, que eu acho que não convém mencionar, foi rechaçado, né? Então, nós temos uma boa notícia, porque este laboratório está por vias de obter a liberação da Anvisa, dessa vacina da Gamaleya, laboratório Gamaleya, que é a Sputnik. Em Londrina também eu sei que existe um acordo com outros laboratórios, e mais agora nós teremos produção nacional, né, com os insumos vindos tanto da China quanto da Rússia para os imunizantes aqui no Brasil. Isso é muito bom, isso é positivo, e nós temos um parque industrial preparado para trazer e nacionalizar o processo de finalização das vacinas. O empreendedorismo no Brasil teve um saldo positivo, Zé Vitorelli, de 2 milhões de empresas abertas em 2020. Que bom! Mesmo na pandemia, né, o microempresário decidiu abrir seu próprio negócio. Sim. Olha, eu creio que mais do que o empresário, né, eu creio que aí mostra o caminho de que as pessoas, em prol da necessidade, elas buscam inovar-se, elas têm que sobreviver. Você está desempregado, você tem que pensar numa saída. E o cidadão de bem é este brasileiro criativo, aquele que sai para a luta todos os dias, aquele que pensa na sua família. Ele é um cidadão que ele vai buscar uma saída, Geraldo. Eu creio muito que a nossa cultura é uma cultura de cidadãos do bem. E nós temos o poder de inovar-nos de maneira que as ideias surgem, os projetos fazem com que este cidadão consiga começar a sobreviver. Muitos desses cidadãos,
inclusive conseguem escalar os seus produtos e viram aí grandes empresários. Isso é um bom sinal para nós e eu creio que mais e mais, menos grandes empresas, mais micro, pequenas e médias empresas sinalizarão o desenvolvimento econômico pós-pandemia. Zé Vitorelli, muitíssimo obrigado pela sua participação. Uma ótima semana, que Deus abençoe. Obrigado, Geraldo. Primeiro, obrigado a você. Segundo, ao Lucas, né, que está aqui, né, se esforçando tanto para nos ajudar aí na produção. Um abraço a todos que nos assistem e acompanhem aí as nossas mídias sociais. Temos conteúdo e temos muito mais para oferecer a todos os nossos amigos aí de Guarulhos. Muito obrigado. Obrigado, Zé. Vou fazer um intervalo, eu vou fazer um break news. Daqui a pouco a gente volta com o professor Cleiton Braga, família Braga presente. Só falta o Roberto Carlos. Nossa casa é o nosso melhor lugar, onde descansamos e compartilhamos momentos de lazer e bem-estar. A Local Novo oferece as melhores opções de imóveis para alugar ou comprar em São Paulo, Guarulhos e região. São várias opções para quem precisa se mudar ou para quem precisa colocar um imóvel à disposição. Sua família merece um local novo. Acesse localnovoimóveis.com.br e conheça a melhor opção para você. Nada melhor do que viver de forma tranquila e segura, no conforto de nossa casa com família e amigos. A Vila Nova é uma empresa com mais de 10 anos de experiência, cuidando exclusivamente de condomínios, com profissionais experientes para que você, síndico, organize as finanças, controle as despesas e combata a inadimplência através de moderno sistema digital. Acesse vilanovacondomínios.com.br e faça sua cotação agora mesmo. Tarde. Estamos de volta com o Debate Guarulhos, nossa conferência de informações. Você teve aqui, né, o José Vitorelli trazendo informações pertinentes, porque tem muita gente, mas muita gente, né? Vocês viram aí no site hoje a GCM parando um pancadão com mais de 500 pessoas, é lamentável. E para continuar demonstrando a minha preocupação, que o jornalismo que eu faço aqui na TV Guarulhos é com seriedade, não é com mimimi. Eu trouxe aqui o Cleiton Braga, professor, que faz parte do núcleo de academia. Professor, boa noite, mais uma vez, obrigado em aceitar o nosso convite. Essas mudanças foram positivas para as academias? Geraldo, boa noite. Boa noite aí o pessoal que está assistindo. Obrigado mais uma vez pela oportunidade de estar aqui junto com você e compartilhar o melhor aí para as pessoas, né? Falar do benefício da saúde. Ainda da última vez que a gente veio conversar aqui, ainda não foi um resultado positivo. Tá. Mas o que isso vem ajudando a gente é que agora tem uma constância de pelo menos estar aberto, né? A gente tinha aquele negócio de ficar fechado e depois tinha que voltar. Então as academias não estão fechando como antigamente. Elas têm um tempo que fica fechado, né? E agora elas também conseguem ficar um tempo aberto. E o principal, a gente recebeu uma notícia ótima hoje. As academias vão poder ficar até as 22 horas, né? Sim. Porque o prefeito liberou aí. Inclusive, o Lucas, se você puder colocar as fotos aí, né? O pessoal vai ver a foto aí. Hoje, os educadores físicos que têm o CREF já estão autorizados a tomar a primeira dose da vacina, Geraldo. Bacana. Então, eu trouxe algumas fotos aí do Rodrigo, da MR Trainer, ou da Trifit, e a Michele e o marido dela também, né? Colocando aí para poder tomar hoje a primeira dose. Né? São professores, são pessoas que estão dentro da academia, que já estão preocupados com os alunos. Então, o pessoal do núcleo já tem também. O Marco da Sanche também, não está aí na foto, mas hoje eu vi ele também, postou lá no núcleo, né? Que está participando aí. Então, o educador físico hoje, que quiser
tomar a vacina é só ir lá no Bosque Maia, né? Você já chegou a comentar hoje sobre isso daí, né? E está disponível. Então, esse resultado agora, eu acho que a partir de março, abril, maio, junho, eu acho que começa a dar essa segurança e o mercado volta a retomar aí para a área da saúde. Agora, é evidente que a gente percebe que nas academias, onde eu conheço várias, eu passo na frente, eu vejo as pessoas com cuidado, com álcool gel, com as exigências que é de praxe. Aí, na abertura do programa, eu falei dos pancadões. É impressionante, professor, como existem pessoas que, mesmo sabendo do risco, porque o jovem, eles comparecem nessas festas. Sim. E eles se tornam portadores da doença para dentro de casa, né? Quer dizer, é um risco definido. Você vai sem proteção, o risco de você contrair essa doença, o percentual é muito grande. Eu venho acompanhando bastante, né? Inclusive, a gente que mexe com empreendedorismo, a gente gosta de sempre estar antenado com relação a essa parte de festa, enfim, até porque na academia existe muito, né, o contato, né, principalmente nas aulas coletivas. Mas parabenizar, primeiramente, aos professores que trabalham com aulas coletivas, eles estão super seguros, então estão sempre cuidando do pessoal, tentando usar o máximo de máscara possível. Ainda bastante academia do núcleo está ainda medindo a temperatura, álcool em gel, tentando fazer o máximo possível para tentar proteger. Agora, diante essas festas, Geraldo, é muito complicado porque os jovens, eles têm esse negócio de querer ficar, né? Essa beijação, essa pegação sem limite. E acaba atrapalhando o próprio pai, a mãe, a avó a querer fazer alguma coisa a mais, né? Sim. Leva para dentro de casa. É difícil você querer saber como que dá para poder controlar isso daí, a partir do momento que eles não sabem qual é o controle, né? Sim. Então tá muito complicado. Eu vejo bastante, pelo menos no bairro onde eu moro lá, eu vejo, né, a molecada lá fazendo festa. E uma coisa também que o pessoal fala bastante de academia, né, que é aquilo que... Mas eu não sou contra, também não sou a favor, mas eu falo pelo contato que acontece. Essas tabacarias, o cara fumando aquele narguilé lá, meu Deus, e aí passa um pro outro, né? E aí, não tem noção. Aí chega um, vai indo, né? Nada contra, não sou contra nem a favor, cada um usa da forma que quer, que achar melhor, mas é uma coisa que é muito mais fácil, né? Às vezes eu já vi, o cara chega de máscara, aí ele abaixa a máscara, traga e passa pro outro. Então eu não sei qual que é o critério disso, né? A gente não tem ainda uma coisa assim, certeza do que vai acontecer, como vai acontecer. O que a gente pede é pro nosso Todo-Poderoso lá nos dar... Mas a certeza que hoje, nas academias que você faz parte, do núcleo de academia, os cuidados, os protocolos estão sendo seguidos de forma rígida. A gente está falando aí, né, Geraldo, a primeira vez que eu vim aqui foi em junho, né? Foi. A primeira vez, junho, julho, as academias estavam fechadas e a gente estava naquele processo, né, de abre, não abre, enfim, e conseguimos abrir. Mas as academias do núcleo, que fazem parte do núcleo, elas ainda continuam trabalhando dentro do protocolo, né? Algumas academias que saem fora, aí, estúdio de boxe, de crossfit, eles ainda não estão respeitando. É o que o prefeito sempre vem falando nas lives dele, né? É a consciência de cada um de pensar no próximo, né? Então, a gente não consegue ter o controle de todos. Mas quem faz parte do núcleo, sim, está conseguindo ter um resultado legal, aí até financeiro, viu? Algumas academias já conseguiram retomar aí quase 100% dos alunos. Maravilha, isso é bom porque são novos empregos, sim. Ou seja, quando uma academia fecha as portas, significa o desemprego nesse segmento. Agora, professor, a gente sabe que hoje os cuidados com a saúde requer a atenção. Por exemplo, a população de alto risco, acima de 60 anos, como é que as academias que fazem parte do núcleo estão trabalhando com esse pessoal? Hoje não está trabalhando.
Eles não estão podendo participar. Não, o que as academias que são aquáticas, elas estão atendendo alguns idosos, até por conta da saúde e por liberação dos médicos, né? Então elas estão conseguindo. Mas a gente percebeu uma coisa, Geraldo, bem interessante aí, nesse decorrer do tempo, que a quantidade de pessoas que não fazia atividade está fazendo. Então aumentou o número. E a gente percebeu dentro das academias que tem muito aluno novo. Então as pessoas que estavam paradas, que não estavam conseguindo ir para a academia, que não estavam conseguindo ir para um estúdio, elas estão saindo daquela rotina delas do dia a dia e acrescentando algum tipo de atividade física, de academia, de parque. Ainda os parques não estão abertos, né? Estão todos fechados ainda, com limitação. Mas a academia está sendo bem procurada por essas pessoas novas. Já a terceira idade é um pouco específico. Então, eu vou dar um exemplo do estúdio de Pilates. Então, o estúdio de Pilates tem esse benefício de atender um idoso só dentro da sala, né? Então, ele consegue cuidar do idoso. A piscina já consegue também, porque a água é imune, né? Se o vírus cai lá, morre, enfim. Tem toda essa pesquisa que eles fizeram. Então, mas ainda está limitado. A melhor idade ainda a gente não estamos conseguindo trabalhar. Vou falar aí de um número bem básico aí, de média de 5%. Está voltando. Então, e é um público muito fiel, né, para esse tipo de atividade física dentro das academias. Mas é um público que está bem extinto dentro da academia. Estou conversando com o professor Cleiton Braga. Agora, professor, o que me chama a atenção é que quando você observa o crescimento da doença vindo da Amazônia para cá, há uma preocupação mundial com essa doença, e agora esse segundo vírus, vamos falar assim, tem deixado os cientistas preocupados. Hoje, como especialista no assunto, você que faz parte do núcleo da academia, os seus alunos do núcleo, eles estão cada vez mais se conscientizando de tomar cuidados. Ninguém está chegando, por exemplo, essa turma dos 60 anos acima, eles não estão chegando lá e dizendo, olha, eu quero participar, vocês estão orientando por que eles não podem. Como é que está o trabalho de orientação? Inclusive, né, o pessoal da melhor idade, eles têm consciência. Eles não vão até a academia. Eles mesmos têm essa consciência. Eles chegam até a academia, perguntam, e a nossa orientação inicial agora é que eles vão em horários reduzidos, né, em horários que não é de pico, onde o maior transmissor da doença são as pessoas mais novas, né, que têm o contato maior. Então a gente está tentando aí fazer alguns picos de horário onde tem menos aluno. Então, e os próprios idosos, né, eu falo idosos, mas da melhor idade, eles mesmos são conscientes. Então, eles param para analisar todo esse contexto. Então, se é uma academia que tem um perfil mais jovem, mais musculação, aquela coisa mais agitada, o próprio idoso, ele vai procurar uma outra atividade. E aí entra esses estúdios de pilates, estúdio de alongamento, crossfit, que é uma coisa mais distante, né? Então eles estão procurando essas coisas mais calmas. E isso, né, falando de números também, para esses estúdios aumentou muito. Era uma coisa era bem menos procurado, mas agora está sendo procurado demais, exatamente por essa distância. Então está sendo bem atrativo esses tipos de estúdios, onde trabalha com menos gente. Então a terceira idade está procurando bastante também, porque a atenção até melhor dentro de uma academia no geral, né? Uma academia grande. E perspectivas boas para esse ano? Olha, a perspectiva é que todos os educadores aí, como o Rodrigo e a Michele da MR, da TreeFit, né, a gente mostrou aí que eles tomaram a vacina. Eu acho que o principal tem que começar com a gente, que é da área da saúde, né? Então, se os educadores começarem a se vacinar, para quem não sabe, é só ir com o CREF, né, junto com o RG. Então, você chega lá, pega a fila normal, como todo mundo, e aí você apresenta que é da área da saúde, que o educador é da área da saúde, e você já pode tomar a sua vacina já, e até apresentar isso com o formato de que está se preocupando com o aluno, né? Professor Cleiton Braga, muitíssimo obrigado. Até uma próxima oportunidade. Obrigado, Geraldo, mais uma vez. E o que precisar da minha
das minhas falas, do que está acontecendo em Guarulhos aí dentro da parte da academia, eu fico à sua disposição. Obrigado, professor Cleiton Braga. Olha, o programa de hoje com muitas informações pertinentes a essa doença que ainda não tem cura. Mas eu acredito muito que Deus vai capacitar esses cientistas no sentido de que essa vacina chegue logo e todo mundo fique em paz e volte à sua normalidade. Eu sou Geraldo Júnior, com Lucas Braga e Felipe Poi. Boa noite.